Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o calvinismo, a dupla predestinação fatal que eles pregam, que é um falso testemunho contra Deus. Deus não precisa de defesa, Deus não precisa que eu venha aqui gravar um vídeo, porque dão uma testemunha falsa contra Deus. O meu intuito em gravar esse vídeo é para que a verdadeira doutrina, o verdadeiro testemunho de Deus, venha chegar, às pessoas. Eu quero contribuir para isso em nome de Jesus. Tem um texto aqui em João 6:44 que eles vão usar para defender essa heresia, esse falso testemunho contra o Senhor. Diz assim: ninguém pode vir a mim, quando Jesus, um dos seus discursos, ele fala assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Dá a entender, se você ler esse versículo isolado, ou se você ensinar esse versículo isolado para quem não tem um conhecimento da palavra de Deus, que Jesus está dizendo que umas pessoas já nascem predestinadas a ir para o inferno. Então o Pai não vai enviar elas até o Evangelho, enquanto outras, Deus vai levá-las até o Evangelho. Ou seja, predestinação fatal. Uns foram predestinados para ser salvos e outros fatalmente vão para o inferno sem que eles possam obedecer à voz de Deus. Mesmo que eles ouçam o Evangelho, eles foram criados para desobedecer. Irmãos, isso é um falso testemunho contra Deus. Isso é atribuir a Deus a condenação das almas, quando, na verdade, o verdadeiro testemunho de Deus foi que o povo se arrependesse. Desde os judeus no Velho Testamento até nós. Até, irmãos, os últimos tempos, até o dia em que o Senhor Jesus Cristo volte nessa terra. O testemunho de Deus, o testemunho verdadeiro que Deus deixa nas Sagradas Escrituras é que ele deseja, sim, que todo ser humano venha se arrepender. Eu separei um texto aqui, Isaías, capítulo 5. Eu estou aqui abrindo a minha Bíblia, Isaías, capítulo 5. São 4 versículos somente que eu vou ler. E aqui contém o verdadeiro testemunho de Deus. Veja bem, Isaías, capítulo 5, versículo 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. Ele a cercou, a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides. E edificou e a plantou, em excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre. E também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, ó homens de Judá, julgai, peço a vocês, entre mim e a minha vinha. Deus, o Espírito de Deus, falando através de Isaías, ele diz: eu plantei uma vinha boa. Eu esperava que ela desse uvas boas. Eu edifiquei uma torre, um lagar. Eu esperava que ela desse uvas boas, mas ela deu uvas bravas. Agora julgai entre mim e a minha vinha. Julgai entre eu e a minha vinha. Deus está dizendo. Deus deu tudo que Israel precisava para que os homens fossem bons homens. Homens que guardassem a palavra de Deus, que fossem obedientes à aliança do Senhor. E o que aconteceu? Deu uvas más. E o que Deus diz? Julgai entre eu e a minha vinha. No versículo 4, ele diz assim, olha, que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas, uvas más? Por que isso aconteceu? O que mais eu poderei fazer? O Senhor Jesus, se eu não me engano, ele fala desse texto, ele cita esse texto numa das suas parábolas, quando ele fala de um homem e a sua vinha. Se eu não me engano, está em Mateus 21, onde o Senhor Jesus Cristo fala que no tempo de colher uvas, esse homem, que é Deus, ele mandou servos. E uns desses servos foram perseguidos e mortos, foram os profetas. Deus, ele ainda enviou profetas, eles já tinham a lei, eles já tinham toda a possibilidade de obedecer e serem bons diante de Deus, guardarem a palavra de Deus. Mas Deus enviou profetas. E o Senhor Jesus Cristo conclui dizendo que nos últimos dias o dono da vinha pensou da seguinte maneira: eu vou mandar o meu filho, porque pelo menos do meu filho eles vão ter respeito. E o que eles fizeram? Pegaram um filho e mataram ele fora da vinha, para tomar posse daquilo que era dele. Jesus, além de tudo, estava ali deixando uma profecia da maneira que ele iria morrer, fora da vinha, fora da cidade.
Jesus foi morto fora de Jerusalém, porque os judeus incitaram o povo a pedir que soltasse Barrabás. Né? Os fariseus incitaram o povo, porque aqueles homens religiosos, eles, né, não ouviram o filho, eles eram os guardadores da lei. Eles estavam ali ouvindo a palavra da vida que veio da boca do Filho de Deus. E o que eles fizeram? Mataram, né, incitaram os romanos a matar a Jesus Cristo. Para quê? Para que eles pudessem, né, continuar sendo ali as vozes espirituais da época. Para que eles pudessem continuar sendo, né, vamos dizer assim, os gurus espirituais. Eles sabiam que o povo cria em Jesus Cristo. E eles tinham ciúme de Jesus Cristo. Eles quiseram tomar posse daquilo que é dele. Jesus fala, né, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Mais um texto que é usado para dizer, se você nasceu como ovelha, uma hora na sua vida você vai ouvir. Se você nasceu para ser condenado, você não vai ouvir. Isso é, né, falácia, é citar texto fora de contexto. Aqui, em Isaías capítulo 5, do versículo 1 ao 4, nós vimos o verdadeiro testemunho de Deus, que ele colocou Israel para que os homens fossem fiéis. A vontade de Deus é que eles fossem fiéis. Eu vou ler aqui alguns textos em João, capítulo 1, são só alguns versículos, onde vai deixar claro para nós a vontade de Deus sendo contrariada. Os calvinistas pregam que Deus é soberano, então por isso ele não pode ser contrariado. Deus ele pode ser contrariado sim. Ele é soberano por quê? Porque ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Ele vai julgar no fim aqueles que o ouviram e aqueles que não o ouviram. Em João capítulo 1 diz assim, versículo 11: Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Olha Deus sendo contrariado. Jesus Cristo veio para o que era seus e os seus não o receberam. Isso aqui já é uma prova clara que Deus sim pode ser contrariado. Mas aqueles que não receberam, né, não permaneceram na herança, não permaneceram como povo de Deus, porque negaram a palavra do Filho. Deus pode ser sim contrariado. E claro que contrariar a Deus tem as suas consequências. E aqui diz que, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Já existia um plano de salvação para todos os homens, para toda a humanidade, através de Abraão. Lembra da promessa que Deus fez para Abraão? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que eu estou dizendo isso? Porque fica parecendo que Deus endureceu os judeus aqui para que nós pudéssemos ser salvos. Se a maioria dos judeus tivessem crido, através deles os gentios iam ser evangelizados, assim como foram através dos apóstolos. Os apóstolos eram judeus. Só que a maioria dos israelitas, né, a maioria dos judeus que conviveram ali com Jesus no seu tempo, por que eles não creram? Porque eles tinham o coração endurecido, porque eles não prestavam atenção verdadeiramente na palavra de Deus. Um texto que é usado, né, conforme eu disse e comecei esse vídeo, em João 6,44, dizendo: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Esse texto causa muita dúvida. Fica parecendo realmente, conforme eu já disse aqui no vídeo de hoje, que alguns Deus vai enviar Jesus e outros ele não vai enviar. Mas para entender isso de uma maneira clara, basta ler o versículo seguinte. É contexto imediato, posterior. Porque o texto fora do contexto é um pretexto. Se você ler o próximo versículo, você já tira essa dúvida. Olha só, versículo 45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Jesus fala no versículo anterior: quem o Pai não trouxer a mim, não pode vir a mim. O que Jesus está dizendo aqui? E aí ele completa: está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Jesus está dizendo que as sagradas escrituras testificavam dele. E todos aqueles judeus, desde criança, frequentavam as sinagogas, eles iam ao templo, eles escutavam dos seus pais a palavra de Deus. Então eles tinham a possibilidade de aprender. Né? Jesus cita os profetas. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. E agora, olha só, ele vai concluir. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Ou seja, todo aquele que prestou atenção verdadeiramente no que a Torá, né, que eram os mandamentos, o Pentateuco, né, os primeiros livros da Bíblia, os profetas e os salmos, todos aqueles
que levavam a sério, que tinham o coração disposto a aprender com as Sagradas Escrituras, entenderam que Jesus era o Messias. Ao passo que todos aqueles que endureceram seu coração, que estavam mais voltados, para a religiosidade, estavam mais voltados para os seus costumes, para as suas tradições, endureceram seu coração. No capítulo anterior, que é contexto da mesma conversa, em João 5, olha o que Jesus diz, no versículo 45. Não cuideis que eu hei de vos acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vocês esperam. Jesus estava dizendo que a lei de Moisés era testemunha contra aqueles homens do coração duro. Por quê? Versículo 46. Porque se vocês crescem em Moisés, vocês iam crer em mim, porque de mim escreveu ele. Confirma o que eu disse lá do capítulo 6, do próximo capítulo. Todos seriam ensinados através da lei de Moisés. E se eles não quiseram aprender, se eles nunca prestaram atenção verdadeiramente, com o coração aberto, a própria lei ia acusá-los, porque ela era uma testemunha, estava lá, escrito. Bastava eles prestar atenção que eles entenderiam que Jesus era o Messias. Mas ao invés de fazer isso, eles viviam no seu orgulho, queriam manter a sua posição religiosa, queriam manter os seus costumes, as suas tradições, e negaram o Filho de Deus a ponto de incitar os romanos a matarem a Jesus. Foram isso que os religiosos da época fizeram. E o testemunho de Deus era que ele queria, que aquele povo se arrependesse. Veio para o que era seu. E Deus foi contrariado, mas os seus não o receberam. Se eles recebem, através deles, iam ter mais pessoas como os apóstolos para espalhar a palavra. Lembra quando Jesus disse: eu vim primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro, não quer dizer que é só. Deus, ele desenhou um plano de salvação. Queria chegar a nós. Deus não precisa criar algumas pessoas especificamente para ir para o inferno para cumprir os seus planos. Isso é um falso testemunho contra Deus. O verdadeiro testemunho de Deus é esse. Ele plantou uma vinha, que era o povo de Israel, e esperava colher uvas boas, mas deu uvas bravas, porque o povo foi infiel à palavra. Da mesma maneira, Jesus Cristo edificou a sua igreja, esperando apresentar uma noiva sem mancha, sem ruga. Ele irá apresentar uma noiva sem mancha e sem ruga. E para que eu e você possamos fazer parte dessa noiva, nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqueles que vão ficar de fora não vão poder dizer que não tiveram a oportunidade. Amém? Esse é o verdadeiro testemunho de Deus, que ele desejava, sim, o arrependimento daquele povo, que na sua maioria não veio. Essa predestinação, que alguns são criados para ir para o inferno, é um falso testemunho contra Deus. Deus não precisa de defesa, mas essas doutrinas levam as pessoas à confusão e levam as pessoas a falar coisas que não são a respeito do Senhor. Amém? Eu quero finalizar esse vídeo aqui. Tem muitos textos e argumentos que são usados ali em Romanos capítulo 9. Brevemente farei um vídeo a respeito de Romanos 9. Esse vídeo de hoje, com esses ensinamentos de Jesus, eles ajudam muito a entender Romanos 9. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha e até os próximos vídeos, irmãos.